Olá, bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Prepare Sua Equipe Podcast. Eu sou o Davi Costa, você está conosco aqui num tema que nós temos aqui para debater durante este nosso podcast que você vai gostar muito. Nós vamos falar sobre liderança hoje. E para isso eu estou com Ana Oliveira, engenheira, coach e mentora de liderança e gestão empresarial. Bem-vinda, Ana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, Davi. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece muito. Ana, nas nossas andanças por aí, a gente tem se deparado muito com essa questão da liderança, né? A posição de líder é uma posição hoje que requer habilidades especiais, né? Porque precisa entregar um resultado, né? Mas depende de como desempenha a sua equipe. Sim. Né? E há várias questões que envolvem aí hoje a liderança que anteriormente não se falava muito, né? Que é a parte, por exemplo, emocional, né? Tem se dado muita atenção para isso aí. Agora, uma preocupação de quem é líder, que tem que entregar esse resultado, é engajamento, né? E produtividade. Da equipe. Da equipe, né? Ter uma equipe engajada, produtiva, não é um desafio pequeno. Não. Para quem é líder, né? Você tem ido a muitas empresas também, né? Tem treinado muita gente, conversado com muita gente. Se a gente pudesse, então, neste nosso programa, neste nosso episódio, propor algumas soluções, entregar alguma informação, algum conteúdo relevante, apresentando soluções para essa dificuldade. Sim. Ter uma equipe engajada e produtiva. Eu pensaria já em alguma coisa como, de início, a montagem da equipe. Sim. Contratar. Sim. Componentes integrantes para uma equipe. Eu tenho ouvido muito de empresários que há uma dificuldade hoje, né, de contratação. Descobre-se muito para frente aquilo que poderia ter se descoberto lá atrás, né? Infelizmente, né, assim que funciona. Então, alguns chegam a dizer, nossa, eu preciso contratar 10 colaboradores para ficar com 2, né? Então, o que está acontecendo? Será que o mercado está muito ruim ou também o empresário, o gestor, o líder de equipe pode melhorar esse processo? Como é que você vê essa questão da contratação hoje? Vamos lá, então. De fato, quando eu chego nas empresas, o empresário fala para mim, ou o líder, Ana, é muito difícil fazer a equipe ser engajada, ser produtiva. Os meus alunos também falam, como é que a gente engaja a nossa equipe? E a gente sabe que isso, a questão do engajamento e da produtividade, ele é o sintoma. Quando eu vejo uma equipe que ela está lá com disfuncional, que ela não está produzindo o que deveria, não tem as pessoas engajadas, é como se fosse a ponta do iceberg. Tá. Aí a gente tem que ir lá para o fundo para que a gente consiga descobrir onde estão esses problemas e, de fato, começar a ter uma equipe mais engajada e produtiva. E como você disse, a contratação ela é a porta de entrada. Porque se eu contrato errado, se eu contrato mal, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Eu posso até ser um bom líder, eu posso saber dar bons feedbacks, estabelecer metas, acompanhar objetivos, mas se essa contratação ela não levou em conta, não levou em consideração valores específicos, competências específicas, o levantamento dessas habilidades, o fit cultural que a gente chama, se isso tudo não é bem verificado, ou seja, muitas vezes o empresário ou o líder, ele quer contratar com pressa. E aí ele fala, não, vou pedir indicação, eu vou pedir uma indicação aqui para o outro empresário que é meu amigo, não, porque alguém me falou que tem uma pessoa para indicar, me passou um currículo, e esse amadorismo na contratação, ele faz com que o empresário ele perca muito mais dinheiro. Olha só. Porque uma vez que eu contrato uma pessoa que não é adequada para o que eu precisaria, eu vou gastar o tempo de recrutar, eu vou gastar o tempo de treinar essa pessoa, eu vou gastar o tempo da minha equipe se acostumar com essa pessoa e essa pessoa não dá certo. Eu vou lá na frente e falo, poxa, mas o currículo era ótimo. A gente tem uma máxima, né, que se fala no mercado que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas elas são desligadas pela falta de competências comportamentais e pelos seus comportamentos, inteligência emocional, entre outros. Então, quando a gente fala de contratar bem, se eu aí indo por um passo bem específico, né, algo bem prático, né, para líderes e empresários, primeiro, defina, estabeleça exatamente o que você quer que essa pessoa faça. Quando eu vejo descrições de cargo, às vezes eu tô com algum cliente meu e ele fala, não, Ana, tô abrindo uma vaga. E aí, as descrições de cargo, elas, em geral,
são rasas, Davi. É mesmo? As pessoas, elas simplesmente não descrevem corretamente. Vamos dar um exemplo. Assistente financeiro. Aí a descrição da vaga tá assim, cuidar dos processos financeiros, contas a pagar e contas a receber. Tá. O que exatamente significa cuidar dos processos financeiros? Pois é. A pessoa todos os dias fazer a conciliação bancária? É a pessoa todos os dias fazer ali a verificação de todas as contas? É a pessoa todos os dias atualizar o fluxo de caixa? Isso precisa estar descrito. Por quê? Porque na hora da entrevista eu consigo trazer elementos mais ricos na hora de conversar com o candidato para saber se esse candidato realmente tem aquela competência técnica que ele colocou no currículo. Pois. Porque papel aceita tudo. Então a pessoa às vezes tem um currículo lindo, mas quando chega na hora, poxa, ela falou que sabia mexer num sistema e ela não sabe, você não explicou o que você esperava. Não, mas isso é óbvio. Não é óbvio. O que é óbvio para você, não é óbvio para mim, porque cada um de nós tem uma lente diferente, uma realidade diferente, enfim, aprendizados completamente diferentes. E aí eu preciso, de fato, falar, olha, o que eu preciso que você faça é isso. Muito bem. E aí a gente já entra num outro ponto essencial, que é a delegação. Mas em si, falando de contratação, para a gente fechar esse ponto, começa disso. Descrever muito bem tudo que você quer que aquela pessoa faça. Então eu vou descrever tarefa por tarefa. Ai, Ana, mas tarefa por tarefa. Tem que ser. Detalhadamente. O que eu espero que essa pessoa seja? Como eu espero que essa pessoa se comporte? O pessoal vem assim, eu quero que tenha senso de dono. É subjetivo, não é? Muito. Porque meus funcionários não têm senso de dono, Ana. Mas, pô, o que é senso de dono? Né? É subjetivo demais. O que eu posso expressar como senso de dono? Bom, eu quero uma pessoa que se importe em apagar todas as luzes todos os dias antes de ir embora. Por quê? Porque ela se preocupa com a conta de energia elétrica. Eu quero uma pessoa que chegue todos os dias e garanta que o ambiente está organizado, que está limpo, que não tem lixo no chão. Pois é. Isso é senso de dono. Sim. É você descrever para a pessoa o que você espera de comportamento dela e ser menos subjetivo. A partir do momento que você consegue colocar no papel, você vai conseguir olhar melhor para esse candidato, para esse perfil que está chegando para você e falar assim, bom, será que serve? Eu tenho um cliente que fala assim, Ana, eu não consigo fazer os meus clientes estudarem. Eu gosto muito de estudar, eu compro cursos para eles, mas eles não estudam, os meus funcionários não estudam. E aí eu falo, tá, mas que pergunta que você faz pra eles na entrevista sobre estudo? Eu pergunto pra eles, você gosta de estudar? E eu falei, mas é óbvio que a pessoa vai te responder assim. Se eu te perguntar aqui, Davi, você gosta de estudar? Gosto. Gosta de estudar? Gosta de ler? Sim, muito. Quais foram os últimos 3 livros que você leu? Aí... se a pessoa fala assim, foi Harry Potter, lá em 1900 bolinha, foi alguma coisa do colegial, você fala, Sim. Não, ou se a pessoa titubear demais e ficar, deixa eu pensar. Peraí. A pessoa não gosta de ler tanto assim. A pessoa não gosta de estudar tanto assim. É uma coisa básica, né? Eu trouxe aqui um exemplo, assim, bem básico. Mas são essas pequenas coisas que a gente vai vendo se a pessoa realmente tem esse fit cultural. Poxa, eu quero pessoas que gostem de estudar. Ou seja, estão sempre se preparando, estão sempre se atualizando no mercado, assim como eu. Então, como eu avalio isso nelas? Então, de maneira muito curta aqui pra gente embalar essa questão da contratação, seguindo esses passos, né, básicos, você vai começar a contratar gente de maneira muito melhor. Tá perfeito, eu acho que não resta dúvida, né, daquilo que a gente precisa fazer, porque às vezes a rapidez, na velocidade que a gente precisa impor na contratação, tira o empresário, né, tira dele o foco disso que você está dizendo. Sim. Eu tenho uma urgência imediata, eu preciso contratar alguém. Isso é muito comum. Sim. Né? Espere um pouco mais. Né? Se a gente pode dizer alguma coisa para ajudar, espere um pouco mais. Cumpra este ritual, né, este procedimento. É muito importante os esclarecimentos que você trouxe, Ana, porque a gente vai até onde é possível, né, para montar ali um perfil, né, no qual você espera que alguém assuma, preencha. Não tenha pressa. Exato. Né? Não tenha pressa. É melhor você demorar mais para contratar, mas você ser mais assertivo. Isso. Porque sim, o pessoal fala, não tem gente. Tem gente. Se a gente escrever direito, se a gente procurar direito, tem gente muito boa no mercado.
para trabalhar. Faz todo sentido, porque a dor de cabeça, o investimento, o gasto que você vai ter de tempo, energia e dinheiro, tendo que repor novos postos, por não ter feito a coisa com calma, com paciência, vai na conta, vai ficar bem... Fica bem mais caro bem no mais final. Caro, né? Bem Com mais certeza. Caro. Agora, montou a equipe. Então, seguimos as recomendações, contratamos, fizemos uma boa contratação e o líder, ele tem, assim, já logo de início, a cada novo ciclo, algo que ele precisa entregar, que são as metas. Sim. Ele tem que estabelecê-las, de acordo com os objetivos da organização, da empresa, e precisa entregar essas metas, Hoje, pela tua experiência, pelo que você tem visto, quais são as dificuldades para estabelecer metas? O líder, hoje em dia, tem dificuldade para isso, com tanta ferramenta, com tanta coisa que se fala? Tem dificuldade? O que você tem percebido? Tem muita dificuldade, Olha Davi. Falando assim, em vários contextos, Vamos falar de um pequeno empresário, um líder ali de uma pequena empresa. Ele nem sabe, muitas vezes, por onde ele começa a estabelecer metas. Tá. Porque parte de que ele nem acompanha indicadores. E ele vai seguindo a onda. Ele vai vendendo, ele vai fazendo ali a produção dele e ele não coloca, ele não sabe que ele precisa. Poxa, deixa eu olhar aqui esses indicadores, deixa eu olhar a progressão que eu estou tendo para colocar uma meta de crescimento, o quanto eu quero crescer. Então, no pequeno empresário, no líder da pequena empresa, muitas vezes parte disso. Ele não tem ele não consegue enxergar, visualizar que ele precisa estabelecer uma meta. Tá. Então, se eu nem sei que eu preciso ter meta... Quem dirá indicadores? Quem dirá conseguir estabelecer corretamente, ou seja, olhar para os dados e colocar metas, metas tanto de objetivos, resultados, quanto as metas de esforço que eu preciso fazer. Tá. Quando eu vou para o líder já da média e grande empresa, esse líder, ele muitas vezes já recebe uma meta pré-estabelecida. Vem de cima, top down. Olha, a gente tem que atingir um faturamento aqui de 1 bilhão esse ano e essa é a meta. Cada setor tem que contribuir aqui para isso. E esse líder que está ali à frente da equipe dele, muitas vezes um líder, às vezes ali de um nível mais tático ou até mais operacional, não chega nele o porquê dessa meta. É verdade. Não chega nele, qual é a parte que lhe cabe dentro desse objetivo. Então, essa comunicação, muitas vezes, ela não é bem efetuada. Tá. E aí, esse líder tampouco consegue comunicar corretamente essa meta para a sua equipe. Ele, muitas vezes, recebe um dado e ele fala, olha, o dado é esse, a produção precisa ser essa. Então, eu já ouvi de muitos liderados, do tipo assim, Ana, mas essa meta não faz sentido para mim. Da onde que veio isso? Como é que a diretoria está pedindo isso? Porque, assim, pra gente aqui da ponta, a realidade da diretoria é vamos falar de uma multinacional com 40 mil funcionários, por exemplo. A realidade da diretoria é uma, a realidade do cara que está lá no chão de fábrica, na operação, é outra. E ele, muitas vezes, ele não entende aquele objetivo. Então, aqui a gente precisa fazer uma construção desse líder de como eu, de fato, entendo esse dado e eu comunicar claramente. E aqui vem um ponto que muitas vezes, eu vejo muitos líderes e muitas empresas pecarem nesse aspecto, que é a falta de transparência. A falta de transparência no sentido assim, eu não posso falar para os funcionários quanto a gente está tendo de faturamento, porque senão eles vão achar que a empresa está ganhando muito. Tá tudo bem. E vão querer fazer corpo mole. Já escutei. Tá? Comum. E aí, nessa coisa de não podemos falar sobre os dados, o funcionário ele fica totalmente sem informação. E fica aquela coisa, sabe aquela coisa da rádio peão? Verdade, cada um interpreta... Verdade. Não, a gente está vendo que está bombando de faturar, a gente está vendo que está bombando disso, que está bombando daquilo. Mas cadê o resultado? Mas cadê aqui o nosso bônus? Cadê aqui a nossa PLR? E o funcionário, ele fica totalmente perdido. Então, quando a gente fala de estabelecimento de metas, a primeira coisa é transparência. Ser transparente com as pessoas, ser transparente com a nossa equipe, de qual é a meta que a gente quer atingir e qual é o objetivo daquela meta. Por que a gente precisa atingir o faturamento, a redução do custo. Então, assim, a gente precisa reduzir custo. E muitas vezes o funcionário olha e fala assim, só quer reduzir custo para ganhar mais dinheiro.
Mas ele não sabe que precisa reduzir custo, porque senão realmente vai ter que rolar demissões, vai ter que fechar uma unidade, vai ter que diminuir, né, alguma expansão, algo assim. Mas por que acontece isso? A falta de comunicação, essa transparência. Então, assim, primeira coisa, ser transparente quanto à realidade das metas. Segundo, entender de fato o que você quer de objetivo. Ana, eu tô partindo do zero. Eu preciso, né, quero começar a estabelecer meta para minha equipe. Tudo bem, vamos olhar para o dado que você tem? Minimamente você tem algum dado. Né? Minimamente você tem lá o DRS, você tem o seu caixa, você tem a quantidade de materiais que você produziu, que você vendeu. Você tem algum indicador. Né? Por mais que você não olhe e que você não acompanhe, ele existe. Né? Então, vamos olhar para esse dado e vamos entender. Poxa, em 2022, esse dado foi 10. 2023 foi 13. Né? Isso é um crescimento do quê? De 30%. Sim. Então, será que eu posso colocar uma meta de mais 30% para 2024? Ou não, vou colocar uma meta de 10%? Então, eu começo olhando para o passado para eu falar aonde eu quero chegar no futuro. Esse é um caminho. O outro caminho também é, primeiro, você entender, peraí, qual é o meu custo global, né? Assim, eu preciso atingir isso daqui para que eu tenha, né, o meu ponto de equilíbrio, para que eu consiga o meu lucro, para que eu realmente gere dividendos. Eu preciso atingir X. Eu quero X ou eu quero X mais? Né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para o nosso passado, para o nosso histórico e para o que a gente realmente precisa para o negócio. A partir disso, eu estabeleço uma meta, mas que é uma meta de resultado. E é aí que as pessoas pecam. Porque elas chegam no começo de 2024, elas falam assim, eu quero aumentar o meu faturamento, então se eu faturei 10 milhões esse ano, agora em 2024 eu quero faturar 13 milhões, 14 milhões. Esse é o resultado. Onde os líderes pecam? Em não estabelecer as metas de esforço e acompanhar o que, né, eu gosto de chamar desse nome porque fica muito claro. Tá, o resultado é 14 milhões. Mas qual esforço o seu time vai precisar fazer e você vai precisar acompanhar durante todo o período para que não chegue em dezembro, você fala, puxa, não atingimos a nossa meta. Então, se eu estabeleci que vão ser 14 milhões, eu vou olhar para o meu ano e vou falar assim, bom, eu tenho 12 meses, quanto que eu preciso vender em cada mês? E eu vou fatiar, eu vou trazer isso fatiado para os meus colaboradores. Se eu tenho um mercado sazonal demais, por exemplo, eu fui franqueada do ramo de chocolates. É mesmo? Fui, tive duas lojas e a gente tem duas sazonalidades muito importantes, que é a Páscoa e o Natal. São os dois grandes eventos do ano. Claro, tem eventos menores, tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, algumas outras composições que a gente consegue também ter um bom resultado. Mas você precisa olhar para isso. Então, eu sei que em março, abril, eu vou ter um faturamento de 2/3, mais ou menos, né? Ou 1/3, digamos assim, do meu faturamento do ano. E no Natal, eu vou ter mais outro 1/3. E o restante da meta eu divido nos outros meses. Eu sei que janeiro é mais fraco, é muito calor, chocolate derrete, nem todo mundo quer comprar, né? Mas eu sei que lá para julho eu já tenho uma grande demanda, porque é frio, tem fondue, tem sobremesas e tudo mais. Então, eu vou dividindo a minha meta, né? Então, assim, que são 14 milhões, beleza. Quais meses, o quanto eu vou vender em cada mês. Esse é o resultado de cada mês. Então, em janeiro, suponhamos que eu tenho que vender desses 14 milhões, pela minha sazonalidade, eu vou ter que vender 500 mil. Agora sim, qual o esforço que eu vou exigir da minha equipe, né, que eu vou colocar para a minha equipe como objetivo dela atingir. Se eu sei que eu preciso, sei lá, fazer 10 propostas para fechar 2, digamos assim, quantas propostas eu consigo fazer, eu preciso gerar no mês para que eu feche o número equivalente a esse fechamento, esse faturamento que eu quero. Então, eu vou colocar número de propostas, número de ligações que a minha equipe tem que fazer, número de atendimentos que a minha equipe tem que gerar, número de leads que o meu marketing precisa trazer para mim. A partir da meta de resultado, eu preciso gerar a meta de esforço, que é o que a minha equipe vai produzir para alcançar aquele resultado final. E acompanhar. Que aí já vem o próximo ponto, que é onde muita gente peca. Até põe uma meta, mas... Sim.
Excelente isso tudo que você está dizendo, porque é exatamente assim que acontece. Você vai concordar comigo. Na maioria dos casos, é assim que as coisas se dão. Né? Vem lá de cima, olha, eu quero, né, aumentar a venda, quero crescer e tudo, e agora vocês se virem. Sim. Né? Então, isso exige muito do líder, porque como a Ana comentou, é importante ter o engajamento da equipe, não é isso? Ter uma equipe alinhada com seus valores, princípios, né? Tudo isso você faz, vai trabalhando desde que você contrata, mas nada vai acontecer, né, se for só isso. Tem que haver um grande esforço para trabalhar os indicadores de desempenho, que são esses números que a Ana colocou muito bem. Né? Distribuir esta meta ao longo do ano também não fará sentido se você não respeitar, né, o que os indicadores têm apresentado para você. Se você ignorar a sazonalidade, como ela mencionou, vai dar errado. Vai. Né? Então, é muito importante estar atento nos indicadores. Mas aí talvez alguém que está começando um negócio agora, uma empresa pequena, e pode estar até se perguntando, mas o que é indicadores? Né? Boa. Né? Boa. O que é indicador? Poxa, eu vou ter que olhar isso também, porque quando você abre uma empresa, você tem que olhar um monte de coisa, né? Mas o que é indicadores, né, de desempenho? Estou começando um negócio agora, então, assim, vou deixar você falar, né? Mas para dar um exemplo, assim, bem do cotidiano, você não faz uma viagem sem olhar para o marcador do teu combustível. Né? Ótimo. Ele está indicando para você, ele é um indicador, né? Que se a tua viagem for acima de 500 quilômetros, ainda que você esteja com o tanque cheio, dependendo do carro, você não vai conseguir chegar no teu destino. Né? Então, a luz do óleo está acesa, o que é aquilo ali? É um indicador, está dizendo que tem alguma coisa errada. Você precisa parar, né, substituir lá, colocar, completar o óleo, enfim. Então, o cumprimento de uma meta é uma viagem. Né? Você falou de chegar até o final. Esta viagem eu já sei onde é que eu quero chegar. Agora, como é que eu chego lá? Tem o combustível, tem água lá no radiador, né? A luz do óleo está ok. Né? Tá tudo ok? Então eu vou em frente. Agora, para estabelecer alguns, você já até mencionou, alguns indicadores para quem está começando, talvez seja importante para a gente, porque assim, os indicadores eles podem ser aos montes. Você pode ter lá aos montes de indicadores. Né? O importante é a gente ter em mente aqueles indicadores que vão, de fato, nos direcionar para o cumprimento da meta. É isso? Exatamente. Né? Exatamente. Né? Vamos lá. Você trouxe muito bem, né? É que nem o cockpit do piloto de Fórmula 1. Né? Ele entra ali e ele tem um monte de dados, um monte de informações que são trazidas para ele. São os indicadores. O painel ali que está indicando a minha velocidade, se eu estou, né, muito abaixo da velocidade, se eu estou numa velocidade ali, eu estou acima da velocidade permitida, né? Quando o Waze te alerta ali, olha, você é 80 e você está 90, ele já fica vermelhinho, ele já dá um sinal de alerta. Então, os indicadores são esses dados, são informações que a gente tem sobre o nosso negócio, sobre a empresa, e que vão nos guiar, né, vão nos ajudar a tomar melhores decisões. Se eu não olho para esses indicadores, eu muito, não é nem provavelmente, eu com toda certeza, eu vou tomar decisões erradas. Pois é. Tá? Então, se eu não estou olhando ali para o indicador do combustível, eu posso seguir viagem e parar lá na frente por falta de combustível. Isso. Porque eu tomei uma decisão errada de não parar no posto para abastecer, porque eu não olhei para o indicador e não vi que ele já estava ali, poxa, estava um quarto, estava quase chegando na reserva e tinha aquela placa lá de último posto nos próximos 30 quilômetros, né? E aí você não chega no seu destino. Então, quando eu não olho para o indicador, eu vou tomar decisões erradas. Então, sobre os indicadores em si. Ana, me perguntam isso. Qual indicador eu devo ter, então? Quais são os indicadores que eu devo ter? Muito bem. Depende do tipo de negócio que você tem. Isso aí. Certo? Então, assim, tem empresas que um indicador vai fazer sentido e para outras empresas esse indicador aqui não faz muito sentido, tá? Mas minimamente, os indicadores financeiros. Olha aí. Eu preciso... Gente, assim, indicador financeiro, assim, a primeira coisa que você já tem é que você não olha muitas vezes para ele, ou às vezes você não tem eles atualizados, mas os números existem. É isso aí. Quer um indicador simples? Extrato da conta bancária. É um indicador financeiro. Tá? Se eu entrar lá na sua conta bancária, no extrato da conta da sua empresa, você vai ver lá. Tá positivo, tá negativo, né? Quanto que tem em caixa, quanto que eu tenho de reserva. Então, esse já é um indicador.
né? O meu fluxo de caixa, ou seja, o quanto eu estou entrando de receita e o quanto está saindo de despesa mês a mês. Para eu entender o quê? Poxa, será que eu estou pagando muita conta antes e recebendo só depois? E eu fico com um fluxo financeiro negativo? Pago juros no banco, estou financiando o meu fornecedor, mas o meu cliente só me paga depois. Esse é um indicador importantíssimo. Pois é, tá? E o fluxo de caixa muitas vezes é ignorado pelo pequeno empresário, principalmente, né? Pelo o líder da pequena empresa, ele às vezes não tem esse olhar. Então, o fluxo de caixa é um segundo, né? Assim, um segundo indicador simples que ele pode considerar para tomar decisões. Então, uma vez um líder perguntou assim para mim, Ana, eu pago todas as minhas contas, né? No mesmo dia. Pago tudo no mesmo dia, pago tudo ali. E mesmo que vença no dia 20, eu já pago no dia 10. Ótimo. Mas, seus clientes estão pagando em qual data? Porque se eu antecipo o pagamento do meu fornecedor e eu só vou receber do meu cliente 20 dias depois, 30 dias depois... Tô descoberto. Eu tô descoberto. Eu tenho um ciclo financeiro negativo. Então, esse é um indicador importantíssimo. E aí, ele te ajuda a tomar essa decisão. Opa, não, peraí, então eu tô tomando a decisão errada. Eu vou deixar mesmo para pagar só dia 20, vou usar as ferramentas de agendamento para pagar só dia 20, que aí eu vou receber do meu cliente no dia 15 e vou ter o dinheiro em caixa. Ao invés de me descapitalizar, ou às vezes ficar até negativo no banco, pago juros e vira uma bola, né? Vai virando uma bola. Então, fluxo de caixa, assim. Então, os indicadores financeiros, eles são os primeiros. Entender esse seu fluxo, entender o seu custo total, né? O que você tem de custo fixo? Qual é o custo que você tem todos os meses, né? Então, assim, muitas vezes o pequeno empresário, ele também confunde um pouco isso. O que é custo fixo, custo variável. Então, entender quais são os custos que você paga todos os meses, independentemente de você ter venda ou não. Aquilo que todo mês você tem que pagar, tem que sair do seu bolso. Quando eu entendo esse número, eu falo, opa, quanto que eu tenho que faturar minimamente? Ele me dá o poder de decisão. Então, para todo mundo, né? Indicadores financeiros. E isso vai ter em todas as áreas, praticamente. Ana, eu sou líder de logística. Você tem os indicadores financeiros da logística. Quanto que você está pagando de frete? É isso mesmo. Qual, né, o custo que você tem, de repente, da manutenção, do pedágio, né? Muitas vezes você, por onde você vai mandar, se você vai contratar um caminhão de quantos eixos, porque você paga por eixo. Isso. Então, esses números, né, financeiros, eles te dão essa análise e o poder de decisão. Então, esses são os primeiros. Depois, o que toda empresa precisa ter, independente do ramo, são os indicadores comerciais, né? Comerciais de vendas. Né? Então, ou seja, quanto que de fato a gente está vendendo, quanto que eu consigo vender por mês, qual é a minha capacidade. Rentabilidade dos produtos. Rentabilidade dos produtos, exatamente. Então, assim, ou seja, beleza, eu estou vendendo aqui. A gente volta um pouco para os indicadores financeiros, né? Chega muito para mim isso assim, Ana, eu tô vendendo, mas lá no final do mês não sobra tanto dinheiro quanto eu achei que iria sobrar. E aí a gente vai olhar o preço. Será que você está cobrando o preço certo? E aí é um outro indicador. Entender a precificação, entender a margem, entender como que você compõe aquele preço e se é uma margem viável ou não. Então, quando a gente vai estabelecer a meta, eu preciso também olhar isso. Porque às vezes, você trabalha muito com vendas, né? Então, você sabe muito bem que às vezes o vendedor, ele fala assim, não, eu vou bater a minha meta de venda. E ele faz um volume enorme, só que com uma margem horrível. E aí, quando o financeiro vai olhar, ele fica doido. Porque ele fala, pô, tudo bem, você bateu a meta, mas com uma margem extremamente reduzida. Como é que a gente paga o custo? Agora. Então, é um cuidado que também o líder precisa ter na hora de olhar para as metas e cobrar as metas da sua equipe. Né? O quanto que eu tenho de margem para mexer, o quanto que eu não tenho. Então, indicadores financeiros e indicadores comerciais. Né? Esses são, assim, seriam duas eu falo que o financeiro, ele é o coração. Né? Como se, fazendo uma analogia com o corpo humano, o financeiro ele é o coração, é ele que bombeia os recursos para o corpo, né? Para todo o sistema continuar funcionando. E o comercial é o cérebro. Porque se eu não vendo, eu não tenho operação.
Se eu não vendo, eu não tenho operação. Então, essas duas etapas, elas são extremamente importantes. Eu preciso saber, né, ter conhecimento e dominar esses indicadores. Sim. A partir disso, eu consigo cobrar as metas, né, voltando para o estabelecimento de metas, né, para a gente amarrar aqui o tema como um todo. Sim. Eu consigo estabelecer as metas de esforço mais corretamente. E fazer ajustes ao longo da rota, né? Então, por exemplo, eu tinha que vender 30 peças nessa semana, né? Eu tenho que vender 120 peças no mês, então são 30 por semana, digamos assim. Sim. Se nessa semana eu vendi 20, o que eu tenho? Na semana que vem eu tenho que vender 40 para compensar. Senão não vai chegar. Não adianta, e aí o que a gente vê, né? Você na área comercial deve ver muito isso. Sim. O cara, putz, é fechamento, não vai dar, vamos cancelar a reunião, tal. Por quê? Porque fechamento, todo mundo tá correndo atrás da meta. É isso mesmo. Mas não faz esse ajuste ao longo da rota, né? Que é tão necessário. Então, o líder, ele muitas vezes peca nessa falta de acompanhamento da meta. Ele até estabeleceu. Ele olhou a meta, ele olhou qual era o indicador. Gente, é isso daqui que a gente tem que fazer. Mas ele não foi, semana a semana, fazendo um acompanhamento com a sua equipe. Tipo, Davi, qual foi a produtividade de hoje? Qual foi a produtividade da semana? O quanto que a gente conseguiu entregar da nossa meta da semana? Sim. Qual o ajuste para a semana seguinte? Sim. Então, essa falta de acompanhamento é um ponto muito importante pro líder, né? Ele precisa entender. E às vezes ele fala assim, ai, Ana, mas poxa, vou ter que cobrar de novo, tô cansado de cobrar. Se você quer uma equipe engajada e produtiva, você precisa estar fazendo follow-up, fazendo acompanhamento das suas entregas. E aí, quando eu faço acompanhamento, o que acontece? Eu consigo entender o que tá dando errado. Pois é. Né? O cara corrige, e corrige. O cara vai virar pra mim e falar assim, poxa, Ana, eu não consegui fazer essa semana porque eu tô com um problema em casa. Tô com um problema de saúde na família. Poxa, aí você vai como líder tomar outras atitudes. O que você pode ajudar, o que você pode fazer. Né? Agora, se você só deixa pra cobrar no final do mês, você nem sabe o que tá acontecendo. Não sabe, e você não tem mais chance de voltar, né? Já passou o mês. Passou. Né? Não tem mais o que fazer. O resultado a única coisa que resta fazer é aceitar. Né, aceitar aquele resultado ali. Né? Então, isso que a Ana colocou aqui é muito importante, gente. Você que tem uma equipe, né, um gestor, um empresário, invista um tempo de qualidade para fazer esse acompanhamento. Né? Se você fizer isso semanalmente, em alguns casos, a gente tem ferramenta para fazer até diariamente. Exato. Né? Coisa muito rápida, como é que foi hoje o dia, né? Talvez no meio da semana e no final, enfim, ache o tempo que você tem condição de fazer isso com a equipe, mas faça. Vai te dar menos trabalho, você tem chance de corrigir a rota, né, antes de terminar o ciclo, né? E na frente você vai ter chance de poder dizer assim, olha, o plano estava certo. Eu consegui chegar porque o plano estava certinho. Né? Ou você vai dizer assim, olha, o plano não está certo, mas eu consegui corrigir antes de chegar no final. Então é muito importante isso. Tome tempo, vá atrás dos indicadores mais essenciais, mais elementares para você garantir o cumprimento da meta, né? E aí você vai ver que realmente vai ter, né, o teu desempenho como líder vai se consolidar, você vai ter chance de poder liderar a equipe com muito mais propriedade, porque você conhece os números, sabe a dificuldade de cada um. A realidade de um, quando você olha os indicadores, a realidade de um, né, você vai ver que talvez é diferente da do outro. Sim. Né? Por causa da região, por causa dos clientes, por causa do preço que se pratica né, em determinado segmento. Né? Então é muito importante, gostei muito do que você falou. Agora, quando a gente acompanha algo que nós anteriormente delegamos. Exato. Não é verdade? Exatamente. E tem gente que tem dificuldade para delegar algumas coisas, né? Às vezes a pessoa é um bom profissional, né? Um bom líder, é um bom gestor, né? É um empresário carismático, que consegue envolver as pessoas e tudo, mas na hora de entregar alguma coisa, delegar, né? Entregar alguma coisa para alguém fazer, delegar alguma coisa, é penoso, né? É sofrível. Tem alguma dica que a gente pudesse dar para quem tem essa dificuldade de delegar? Porque a dificuldade surge por alguns fatores, né? Sim. Eu poderia dizer talvez desconfiança, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas se a gente pudesse dar alguma dica, o que a gente poderia... Olha, para você delegar é importante que você haja dessa maneira. Como é que a gente... Perfeito. É o que você falou, né? Assim, a gente não adianta eu estabelecer a meta se eu não fizer um acompanhamento, mas de algo que eu deleguei de fato. E uma coisa que todo líder precisa ter na cabeça, Davi, é que a partir do momento em que você vira líder, você é um gestor de pessoas. Verdade. Tá?
Você não faz nada acontecer sem as pessoas. Então, a partir do momento que você vira líder, a tua primeira e maior responsabilidade e a tua primeira e maior preocupação todos os dias deve ser dar atenção às pessoas. Conversar com as pessoas todos os dias. Mas não é aquela coisa só do bate-papo, do cafezinho. E aí, amigão, tá tudo bem? Tá tudo certo? Não. É ouvir as pessoas e dedicar tempo ao acompanhamento. Porque é nessa dedicação de tempo que eu vou entender as dificuldades, que eu vou entender o que elas precisam. Lembra que eu falei o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você? Pois é. E é aí que muitos líderes pecam na delegação. Tá. Porque ele dá, às vezes, uma tarefa, só que ele não descreve corretamente essa tarefa. Só que ele não fala para a pessoa qual é a sua expectativa. Ele fala assim, olha, vai lá e pega uma xícara para mim. Aí você fala assim, poxa, é óbvio que eu queria uma xícara de café. Aí a pessoa trouxe uma xícara para você. Aquela coisa, né, bem... Sim. Acontece. Que a pessoa fala, não, você pediu uma xícara. Não, mas tinha que vir café dentro. Não, mas... Você pediu uma xícara, você não falou. Mas não é óbvio? Não, pra mim não é. Não é. E aí o líder às vezes vira pra mim e fica irritado. Mas Ana, eu tô cansado já de falar pra equipe. Aí eu falo assim, tá bom, fala pra mim exatamente como você falou pra equipe. Como que você cobrou o resultado aqui da pessoa. Não, porque ela... Cobra, finge que eu sou a pessoa. Isso. E vamos fazer aqui o que a gente chama de, em coaching, a gente chama de roleplay, né? Roleplay. Eu sou aqui a pessoa que agora você vai falar comigo. Eu falei assim... Então, tá, você não foi específico. Então, primeira coisa na hora de delegar, eu acho que tem a desconfiança, né? Mas essa desconfiança, muitas vezes, ela parte da insegurança do líder. Tá? Tem muito líder, e aí principalmente falando de média e grande empresa, tem muito líder que não delega, sabe por quê? Porque fala assim, e se essa pessoa fizer melhor do que eu? Insegurança. Insegurança. E se essa pessoa fizer melhor do que eu e roubar o meu lugar? Deixa que eu faço. Isso aqui é muito importante, isso aqui é um relatório muito importante para a diretoria. Eu vou fazer. Eu não vou deixar ninguém fazer, porque senão vão ver que não precisam de mim. Pois é. Então, a insegurança é muitas vezes essa base dessa disfunção da falta de confiança. A gente vai falar de confiança. Sim. Acho que confiança a gente amarra o tema como um todo. Sim. Mas a insegurança é um ponto muito grande para a falta de delegação. Começa por aí. Porque quando eu não delego, eu posso não delegar por 2 motivos. Ou pela falta da competência técnica, ou seja, eu não sei de fato como delegar, como eu deveria delegar, se tem alguma ferramenta, se tem algum método, e qual é o passo a passo para eu fazer isso. Isso é uma coisa. E tem a parte comportamental. Da insegurança, do eu dou conta de tudo, do ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu, do apressadinho que fala assim, até eu explicar o que eu quero que seja feito, eu fui lá e fiz. Essa é uma... Eu escuto direto. Né? Não, mas até eu explicar, eu fui lá, já fiz rapidinho, já resolvi e tal. E aí, o que acontece? Eu não delego. E aí, a minha equipe, ela começa a ficar o quê? Subdesenvolvida. Pois é. Eu tenho pessoas que não se desenvolvem, que vão ficar sempre dependentes de mim. E eu vou ficar, como líder, cada vez mais atarefado, cada vez mais cheio de coisas para fazer. E eu falo, poxa, minha equipe não tá engajada, minha equipe não tá comprometida. Mas, poxa, eu tô delegando corretamente? Eu deleguei o que deveria delegar? Então, a primeira coisa que esse líder precisa pensar é dedicar tempo para as pessoas, dedicar tempo para delegar e saber que ao delegar, eu preciso acompanhar. Então, para falta de confiança, como que eu começo a vencer esse comportamento dessa falta de confiança com as pessoas? Bom, primeiro, né? Se você fez uma boa contratação, né? E por que você está desconfiando tanto? Pois é. Né? Um dia eu recebi uma pergunta assim, Ana, eu tenho medo de abrir os números da minha empresa para o meu gerente, porque eu tenho medo dele me roubar. Nossa. Eu falei, se você tem medo do seu gerente te roubar, que tipo de gerente você contratou? Pois é. Por que você tem essa pessoa trabalhando com você, se você tem medo até, né? Muito lógico. Então, voltamos para a contratação, nesse ponto. É verdade. Então, peraí. Toda vez que você fala assim, eu não sei se eu confio na pessoa, mas peraí, você não confia no caráter dela? Se você não confia no caráter dela, você nem deveria ter contratado. Não. E se você descobriu agora que você não confia no caráter dela, você nem deveria estar com ela na sua equipe ainda. Verdade. Que é um assunto também que é meio tabu. Todo mundo tem muito medo de demitir, todo mundo tem muito medo de tocar nesse assunto, mas é necessário. Né? Agora, beleza, não, eu confio no caráter da pessoa. Então, tudo bem. Estabelecemos pelo menos uma base de confiança, que é eu confio no caráter dela. Pronto.
Beleza, eu posso desconfiar da falta de competência técnica dela. Se eu não confio na competência técnica dela, qual é o meu papel como líder? Eu preciso treiná-la. Pois é. Eu preciso treiná-la, eu preciso desenvolvê-la. Então, volta para o líder precisa dedicar tempo às pessoas. Muito bem. Tá? Então, essa falta de confiança, que muitas vezes é essa insegurança, o comportamento e tudo mais, eu tenho que olhar para esses dois pontos. Ele não tem, eu acho que ele não tem a competência ainda técnica, a experiência para isso. Então, eu vou junto com ele construindo essa experiência. Se é falta de caráter, aí é outra questão. Sim, tá? sim. E ele precisa entender que, para que ele não simplesmente, né, aquele termo que a gente usa muito no corporativo, delargar, né, que eu simplesmente falo assim, vai lá e faz isso, né, e acho que estou delegando, isso é só largar algo na mão do seu colaborador e achar que ele vai dar conta, né? Então, eu preciso delegar corretamente, ou seja, quais são as etapas. Davi, eu preciso de um relatório de vendas, esse relatório, eu quero ele nacional, depois eu quero ele por regional, aí eu quero ele por produto, eu quero ele por exemplo, por faixa etária de consumo. Pronto. Eu fui, diferente de eu falar pra você, Davi, eu quero o relatório de vendas do mês. Pronto. Aí chega pra mim e eu falo, nossa, mas... Aí você me deu um número lá de vendas, vendeu tanto. Sim. Aí eu falo, não era isso que eu queria. Claro, você delargou, você não delegou. Então, delegar, você tem o comportamento, que a gente já falou, e a gente tem a parte técnica. Eu preciso descrever claramente o que eu quero que seja entregue. A gente chama isso de acordo de expectativa. Minha expectativa é que você me entregue X. Combinado? Muito bem. Não, tá perfeito. E aqui a gente caminha para uma questão que é um próximo passo depois que você delega, jogou para a pessoa bem explicadinho, né? Jogou nem ao termo, você entregou para a pessoa direitinho aquilo que você quer, mas não deu certo. A pessoa não conseguiu. Aí você tem que dar um feedback para ela, né? Porque aconteceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E do mesmo modo como você pontuou muito bem, a pessoa enxergou um problema, porque né, não confiava no gerente, mas não falou. Né? Se ela vai pelo caminho que você aconselhou, qual que é o próximo passo? É ir lá e falar. Não dá mais, ou não confio, ou enfim, tomar né, resolver o problema. Então, a impressão que dá é que dar feedbacks não é uma tarefa muito fácil para o líder, né? Não. Nós evoluímos tanto na liderança, mas parece que esse ainda continua sendo um papel do líder, né? No qual muitos sofrem, muitos têm dificuldade. Se a gente pudesse também ajudar o pessoal nisso, né, a aprender a dar, o que você diria? Olha, para dar um feedback é necessário isto, aquilo e algo mais. Eu acho que depois dessa falta de delegação, né, que é uma dificuldade muito grande, maior ainda é a dificuldade do feedback. Né? Então, Ana, mas eu já cobrei. Como que você cobrou? Isso. Como você fez a cobrança? Como você conversou? E, em geral, é uma cobrança evasiva ou é aquele feedback, sabe aquele famigerado sanduíche, né? Que a pessoa fala assim, olha, ô Davi, tudo bem? Muito bem, olha, você tá indo muito bem, a gente tá gostando do que você tá fazendo, mas olha só, você não entregou o resultado. Então, você gostou do quê, então? Pera, né? Você falou que tava gostando, mas agora você falou que eu não tô entregando, mudou. Aí a pessoa, olha, mas continua, viu? O pessoal tá... Aí a pessoa sai, peraí, eu tô indo bem? Acho que eu tô indo bem, porque ele falou 2 vezes que eu tava indo bem. Pronto. Tá tudo certo, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, né? Ou seja, é um feedback nada efetivo, nada assertivo. Quando a gente fala de feedback assertivo e direto, as pessoas acham que é aquele antigo líder, que na verdade não é tão antigo assim, que existe muito ainda, que é aquele cara que grita, que é grosseiro. As pessoas confundem assertividade com grosseria. As pessoas confundem ser direta com ser muitas vezes grosseiro e indelicado talvez não seja a palavra, vou encontrar uma outra aqui. Pouco polido, exatamente, nesse sentido. E não tem nada a ver. Ser assertivo é ser claro quanto ao que você está pedindo, é ser direto quanto ao que você precisa que seja entregue. E ser direto quanto ao que vai acontecer caso isso não seja entregue. Que aí muita gente fica pisando em ovos. Pois é. Mas eu vou falar e tal. Olha só, vamos ser diretos. Você precisa entregar resultados para a empresa. Tem 3 meses que você não entrega a sua meta. Eu vou te dar mais 1 mês.
de chance. Eu vou te dar mais um mês para você atingir. Eu vou te ajudar. O que você precisa de ajuda? É recurso? É um treinamento? O que você precisa de ajuda para a gente concluir, para você chegar nesse objetivo? Sim. Agora, se você não chegar, infelizmente, eu não tenho mais como continuar com você na empresa. Mas as pessoas têm medo de falar isso. Tem muito medo. Mas o líder, ele precisa aprender a dar feedback. E ele precisa saber que, assim, se eu te demitir, né? Se eu chegar pra você e falar assim, Davi, ó, cara, não dá mais, cansei de cobrar, tô te desligando. Aí você, como assim? Como assim não tá dando mais? Mas espera, o que aconteceu, tal? Se for uma surpresa pra pessoa ser demitida, você falhou e muito como líder. Se você for demitir uma pessoa por desempenho e for uma surpresa para ela, você falhou miseravelmente enquanto líder. Olha só. Por quê? Porque você não fez o seu trabalho de dar feedback e desenvolver. Ou seja, Davi, é o seguinte, nesse mês você não entregou o resultado. O que a gente precisa fazer para atingir mês que vem? Poxa, Ana, tive um problema, tive uma dificuldade, vou consertar aqui, vou corrigir aqui, preciso de um apoio aqui da outra área. Vamos juntos, vamos conseguir isso daqui. Chegou no outro mês. Davi, reunião aqui de 1 a 1 de novo, nós dois vamos conversar sobre o que aconteceu. Poxa, Ana, não consegui de novo. Davi, olha só, segundo mês seguido que você não tá conseguindo. Né? Eu te dei a ferramenta que você pediu, o que mais? Né? O que a gente pode fazer? E aí, terceiro mês, Davi, terceiro mês, cara, não tem mais como, infelizmente. Nós já conversamos, você sabia que isso estava levando, né, ia levar você por esse caminho. Então, o líder, ele precisa saber que é dever dele. A partir do momento em que te promoveram para líder, por mais que teu chefe, que teu diretor, que o dono da empresa não tenha dito isso para você, é teu dever desenvolver as pessoas. A partir, você, colocou lá no crachá, líder, gestor, gerente, coordenador, eu sou obrigado a desenvolver as pessoas para que elas entreguem o seu melhor potencial. É esse o papel do líder, fazer com que as pessoas entreguem o seu melhor potencial. E eu só consigo fazer isso o quê? Através de feedback constante. Não é feedback, Ana, mas a minha empresa, ela tem um modelo de avaliação de desempenho que a gente faz o feedback anual. Oi? E aí a pessoa fez uma baita bobagem em fevereiro, você só vai conversar com ela em dezembro? Né? Não faz sentido. Tudo bem, o modelo oficial da empresa de avaliação de desempenho, ele pode variar. Mas você, enquanto líder, precisa estabelecer essas rotinas, rituais, e repetir isso continuamente. Então, eu tenho 5, 6 liderados. Eu vou conversar toda semana 30 minutos com cada um. Vou acompanhar resultado, vou acompanhar dificuldade, vou conversar sobre coisas pessoais, triviais também, né? Vou criar conexão, gerar empatia, entender as pessoas, para que a gente chegue juntos ao resultado que a gente precisa chegar. Então, perder o medo de ter conversas sinceras, né? Mas, claro, com cuidado, baseado em dados, baseado em fatos, e ajudar a pessoa nas suas dificuldades. Muito bem explicado. E a gente, quando a gente pensa nessa dificuldade toda de dar um feedback mais assertivo, a gente pensa que algo que é fundamental para uma equipe pode também estar em jogo, que é um ambiente de confiança, né, de segurança e confiança. Né? Porque se o meu líder não me dá os feedbacks de um modo, né, adequado, que confiança eu posso desenvolver com ele? Né? Então, uma coisa liga à outra. Né? Um ambiente de segurança e confiança te proporciona a possibilidade de dar feedbacks assertivos. Né? E feedbacks assertivos também nos dá de volta, né, segurança, confiança. Por quê? Porque eu fui bem, a pessoa, né, me deu um feedback do jeito certo. Me orientou. Então, está muito ligado, né, essa questão de dar um feedback assertivo, um feedback correto, com um ambiente de segurança e de confiança. Nós estamos caminhando já para o final. Né? Eu queria até explorar um pouco mais algumas coisas, mas não temos tempo. Não vai dar dessa vez, né? Quem sabe numa outra oportunidade. Diante de tudo isso que nós dissemos, né? O desafio do líder, isso aí não é só para pequena ou média, para qualquer líder, né? Esse é o papel. O que mais você poderia dar, se você pudesse dar, sei lá, né, mais 2 ou 3 conselhos para a gente encerrar? Coisas que você tem visto muito no teu trabalho, no teu dia a dia, e que, se forem bem trabalhadas, podem também potencializar uma liderança. Você teria alguma coisa para deixar para a gente? Eu acho que é justamente esse fechamento em cima da
base da confiança e da segurança. Muito bem. Existe um estudo de um autor chamado Patrick Lencioni, que ele estudou quais eram as principais disfunções das equipes. E ele chegou a 5 disfunções principais. E sabe qual é a base dessa pirâmide? A falta de confiança. Quando eu não tenho confiança na minha equipe, entre a minha equipe, eu não produzo resultados. Porque a falta de confiança, ela gera medo do conflito, ela gera falta de responsabilidade, falta de responsabilização, falta de atenção aos resultados. Porque se eu não confio... Quando você não confia, você chega num lugar que você não confia nas pessoas, o que você faz? Você tá num lugar público, você esconde o celular, você guarda melhor a carteira, porque eu não confio nas pessoas aqui. Você se protege, né? Você se arma. Isso mesmo. Então, quando eu não tenho confiança numa equipe, as pessoas elas vão pro trabalho armadas, pensando só em quê? Em proteger a si mesmas. Eu vou defender o meu... Eu não quero saber do outro, eu defendo o meu porque eu quero proteger o meu emprego. Então, a Brené Brown, que é uma outra autora que eu adoro muito, ela fala muito sobre isso. Então, às vezes, as pessoas elas vão pro trabalho como se elas estivessem indo para uma arena. Sabe aquela arena do gladiador? Sim, que você vai esperando ser comido por um monte de leões? Ambiente terrível. Né? Porque é um ambiente terrível. Então, o líder, ao assumir uma equipe, Ana, já tem uma equipe, o clima não tá legal, invista tempo em construir confiança. Como eu faço isso? Empatia. Pois é. Escuta. Reuniões, rotinas, rituais. Ou seja, quando eu falo de rotinas, rituais toda semana a gente tem uma reunião de discussão de resultado. A gente é transparente. Eu só construo confiança se eu sou transparente. É verdade. Se a minha equipe sente que eu tô mentindo para ela em relação a resultado, se a minha equipe sente que eu tô mentindo para ela em relação ao próprio desempenho, se eu sou um líder que de repente tô com você e falo mal do teu colega, Pronto. né? Falo, aquele lá, fulaninho não tá indo legal. Poxa, ele vai pensar, se ele tá falando do meu colega para mim, será que o que ele fala de mim para os outros? Pois é. Certo? E outra, o líder, quando ele pratica isso, ele abre também a porta para que todo mundo faça. A porta da fofoca, da falação, né? Ele vai abrindo tudo isso. Então, o líder, ele tem que se preocupar em construir segurança e confiança. De falar assim, para minha equipe, olha, vocês podem contar comigo. Tá? A gente tá numa pressão, a gente tá com resultado ruim, a gente tá sendo pressionado pela diretoria, mas eu tô junto com vocês. Sabe aquele líder que às vezes vai pra reunião com o diretor e tem um erro e fala, foi aquele meu time. Não, peraí. O seu time é seu reflexo. Eu escutei um podcast uns tempos atrás, e o cara chegou assim, eu cheguei pro líder de vendas e perguntei assim pra ele, o seu time é um time de manga largas, né, de cavalos manga largas, ou é um time de pangaré? E aí o cara respondeu pra ele, é um time de pangaré, ou seja, um time sem engajamento, um time sem produtividade. Ele falou, então você é o pangaré mor. Pangaré mor. Você é o pangaré mor. Então, o líder, ele precisa investir tempo para construir confiança. Como que você constrói confiança com uma criança? Pois é. Como que você constrói confiança com o seu relacionamento? Você não conquistou a confiança da sua esposa, da sua namorada, lá no primeiro encontro. Ela precisou de uma série de atitudes suas, ver, poxa, ele é confiável, ele chega no horário, ele me respeita, ele me apoia, ele me escuta. A confiança, ela é um potinho, sabe, que a gente vai colocando, um cofrinho que a gente vai colocando uma moedinha por dia. Ele não enche de uma vez. Não. E não adianta, porque não tem como você enfiar todas as moedas de uma vez só. Não dá. Você precisa ir construindo dia a dia. Então, líderes, construam confiança dia a dia. Parem para ouvir, parem para desenvolver, né? Sejam mais presentes e participativos para suas equipes. Sem confiança, não existe meta, não existe acompanhamento, não existe nada que segure uma equipe que não tem essa base, né? Não adianta a gente construir um pilar sem ter a base. Sim. Né? A estrutura da casa. Então, gaste tempo, invista tempo, na verdade, em construir confiança com a sua equipe. Excelentes contribuições. Aqui você encontra conteúdo, informação relevante para preparar com excelência a sua equipe. Este foi o nosso Prepare Sua Equipe podcast de hoje. Eu conversei com Ana Oliveira, engenheira, coach, mentora de liderança e gestão. Muito obrigado, Ana. Gostei muito. Foi um prazer. Muito relevante. Foi um prazer estar aqui. Esperamos te ver aqui em breve. Com certeza, será um prazer. Muito obrigada, Davi. Fiquem com Deus, um grande abraço a você. A gente se vê em breve em mais um Prepare Sua Equipe podcast. Até lá.